6 meses antes, eu era Grace Mitchell, de 31 anos, e trabalhava como enfermeira obstetra no Hospital St. Thomas, em Nashville, Tennessee. Eu tinha um marido chamado Ryan, que eu achava que me amava. Tinha um quarto para os bebês pintado de um amarelo muito pálido, porque ainda não sabíamos se teríamos meninos ou meninas. Gêmeos, o médico nos disse no ultrassom de 20 semanas. Ryan sorriu naquele dia, beijou minha testa e disse que éramos abençoados. Eu acreditei nele. Esse foi meu primeiro erro. Tudo mudou numa noite, no final de novembro. Faltavam 3 dias para o Dia de Ação de Graças, e eu estava no quarto dos bebês, dobrando macacões pequenininhos e falando com a minha barriga, como as grávidas fazem quando acham que ninguém as ouve. O papai está trabalhando até tarde de novo, disse aos bebês que chutavam dentro de mim. Mas não importa. Ele está construindo nosso futuro, certo? É isso que ele diz. Minha mãe sempre me disse para prestar atenção no que um homem faz, não no que ele diz. Mas Ryan dizia que me amava, e eu me convencia de que isso tinha que contar como algo. O telefone tocou. Atendi sem olhar para a tela, enquanto continuava alisando as rugas de um macacão amarelo. Senhora Mitchell? A voz era profissional, suave daquele jeito que as pessoas têm quando estão prestes a dar más notícias. Estou ligando do Centro Médico Vanderbilt. Sinto muito informar que sua mãe, Josephine Parker, faleceu esta manhã. Ela morreu tranquilamente. O macacão escorregou dos meus dedos. Não me lembro de ter me sentado, mas de repente eu estava no chão do quarto dos bebês, com uma mão apertando meu estômago e a outra agarrada ao telefone, como se ele pudesse desaparecer. Minha mãe. Minha mãe quieta e trabalhadora, que me criou sozinha em um pequeno apartamento no lado leste de Nashville. Minha mãe que trabalhou como camareira de hotel por 30 anos e nunca reclamou. Minha mãe que me ensinou que a dignidade não precisa de plateia e que a verdadeira força é silenciosa. Ela tinha ido embora. Liguei para o Ryan imediatamente. Caiu na caixa postal. Mandei uma mensagem de texto com 3 palavras que teriam feito qualquer marido voltar correndo para casa. Mãe morreu. Venha! Passaram-se 3 horas. 3 horas em que fiquei sentada naquele quarto, chorando até não poder mais, esperando o som do carro dele na entrada. Quando ele finalmente cruzou a porta, estava olhando para o telefone. Nem sequer levantou os olhos. Ei, você me ligou? Eu estava em reuniões. Victoria precisa das projeções do 4º trimestre para sexta-feira e estou atrasado com a análise. Finalmente ele me olhou. Espera, por que você está chorando? Minha mãe morreu, Ryan, esta manhã. Ele piscou. Seu rosto mudou para algo que quase parecia preocupação, mas que não chegava aos olhos. Ah, que barra! Que pena, meu amor. Ei, preciso terminar este relatório. Victoria conta comigo. Falamos amanhã, tá? Ele me deu um tapinha no ombro, como se daria a um colega de trabalho que acabou de dizer que roubaram sua vaga de estacionamento. Depois, caminhou para o escritório da casa e fechou a porta. Fiquei sentada no corredor, do lado de fora do escritório dele, grávida de 8 meses dos filhos dele, minha mãe recém-falecida e eu inventando desculpas para ele. Ele está estressado. Tem um grande projeto. Será diferente quando os bebês nascerem. Eu era tão boa em mentir para mim mesma. Na manhã seguinte, encontrei uma caixa com os pertences da minha mãe na mesa da cozinha. O hospital havia enviado seus efeitos pessoais. Não era muito, porque mamãe nunca teve muito. Uma bíblia gasta, algumas fotografias, um relógio barato com o vidro quebrado e mais uma coisa. Um velho telefone flip, daqueles do ano 2005, com um post-it colado com a letra cuidadosa da minha mãe. Grace, mantenha-o carregado. Se algo acontecer comigo, alguém ligará. Confie neles. Com amor, mamãe. Fiquei olhando para aquele bilhete por muito tempo. Minha mãe tinha sido camareira de hotel
e depois empregada doméstica para famílias ricas em Bellemeade. Por que alguém importante ligaria para ela? O que haveria para dizer? Coloquei o telefone para carregar e o deixei de lado. Eu tinha coisas maiores com que me preocupar, como o fato de meu marido ter acabado de entrar na cozinha usando seu melhor terno, com a aparência de um homem que se dirige a um lugar importante. Falei com a Victoria. Disse sem me olhar nos olhos. Ela acha que deveríamos pular o funeral da sua mãe. Pega mal logo antes do baile de gala da empresa. As pessoas podem pensar que estou distraído do trabalho. Pular o funeral da minha mãe? Ryan deu de ombros. Também não é como se ela fosse alguém importante, sem ofensa. Algo mudou dentro de mim naquele momento. Algo pequeno, mas significativo, como a primeira rachadura em uma represa. Senti que apertava a mandíbula. Senti que as palavras surgiam de um lugar mais profundo do que minha necessidade habitual de manter a paz. Vou ao funeral da minha mãe, Ryan. Com ou sem você? Ele revirou os olhos. Tudo bem, mas não espere que eu te console em outra das suas crises emocionais. Alguns de nós têm responsabilidades reais. Ele foi trabalhar. Fiquei na cozinha, com a mão na barriga, sentindo os dois bebês chutarem ao mesmo tempo, como se estivessem concordando comigo, como se soubessem que algo não estava certo. O funeral foi 3 dias depois. Uma capela pequena, quase sem flores. Apenas 4 pessoas compareceram. Eu, o pastor, um homem de terno caro que não reconheci, e Diane Brooks. Diane tinha 58 anos. A melhor amiga da minha mãe por quase 40 anos. Era uma contadora aposentada com uma língua afiada e a tendência a dizer exatamente o que pensava, sem importar quem estivesse ouvindo. Ela me conhecia desde que eu usava fraldas e nunca tinha gostado do Ryan. Ela o chamava de espertinho. No vocabulário da Diane, não era um elogio. Depois do serviço, ela me chamou de lado. Tinha os olhos vermelhos de chorar, mas seu aperto no meu braço era firme. Querida, sua mãe era mais do que aparentava. Ela tinha suas razões para manter as coisas em segredo. Quando você estiver pronta, tem gente que precisa falar com você. Diane, do que você está falando? Minha mãe era empregada doméstica. A expressão de Diane vacilou. Algo entre a dor e a frustração cruzou seu rosto. Sua mãe era a mulher mais inteligente que já conheci e a mais cuidadosa. Só me prometa que não vai jogar fora aquele telefone velho, ok? Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ela apertou minha mão e foi embora. O homem do terno caro deixou um cartão de visita na mesa do livro de visitas. Peguei-o depois que todos foram embora. Marcus Webb, advogado. Divisão de sucessões e trustes. Uma sucessão? Que sucessão? Minha mãe morreu com menos de $4.000 na conta bancária. O que um advogado de trustes poderia querer comigo? Guardei o cartão na bolsa e esqueci dele. Eu tinha outras coisas em que me concentrar, como o baile de gala beneficente da noite seguinte, ao qual Ryan insistiu que eu comparecesse, embora estivesse grávida de 8 meses e minha mãe tivesse acabado de ser enterrada. Eu não sabia na época, mas aquele baile seria a noite em que meu marido destruiria minha vida na frente de 200 pessoas, e a noite em que comecei a descobrir quem eu realmente era. O baile anual de gala da Conway Capital acontecia no Hotel Hermitage, no centro de Nashville. Lustres de cristal, champanhe por toda parte, mulheres com vestidos de grife, homens com ternos que custavam mais que meu salário mensal. Todas as pessoas importantes do mundo dos negócios de Nashville estavam lá, além de seus cônjuges, seus amantes e suas contas de redes sociais cuidadosamente selecionadas. Eu usava um vestido azul marinho simples. Era a coisa mais bonita que eu tinha e que ainda me servia com minha barriga de 8 meses. Sem joias, exceto minha aliança de casamento. Sem bolsa cara.
Eu parecia exatamente o que era: uma enfermeira obstetra que não pertencia àquele lugar. Ryan tinha insistido para que eu viesse. Victoria perguntou especificamente por você. Ele tinha dito. É importante. Victoria Conway tinha 42 anos. Era a CEO da Conway Capital e chefe do meu marido. Era o tipo de mulher que entrava nos lugares e fazia todos os outros se sentirem menores. Divorciada 2 vezes, sem filhos, conhecida em toda a comunidade empresarial de Nashville como alguém que sempre conseguia o que queria. Ela construiu sua empresa do zero, depois que o sócio de seu pai roubou tudo de sua família. Havia aprendido desde jovem que pegar o que você quer não era crueldade, era sobrevivência. Eu a tinha visto algumas vezes em eventos da empresa. Ela sempre me olhava como se eu fosse uma mancha em um móvel impecável. Esta noite não foi diferente. No momento em que Ryan e eu cruzamos a entrada, Victoria apareceu como se estivesse esperando. Sua mão pousou no braço de Ryan, com uma familiaridade praticada. Familiar demais. Confortável demais. Então esta é a famosa Grace, disse, percorrendo com o olhar meu vestido, meus tornozelos inchados, meu pescoço nu. Ryan fala de você constantemente. Ela estava mentindo. Eu sabia que ela estava mentindo. Mas sorri mesmo assim, porque é isso que mulheres como eu faziam. Sorríamos e fingíamos não perceber quando algo estava errado. Anunciaram o jantar. Movi-me para o assento ao lado de Ryan, como qualquer esposa faria. Mas Victoria chegou primeiro, sentou-se na minha cadeira e cruzou as pernas, e me olhou com uma inocência perfeitamente fingida. Ah, desculpe. Você precisava deste lugar? Ryan e eu temos assuntos a discutir. Coisas do setor. Com certeza você entende. Ela apontou para uma cadeira na ponta da mesa, perto das portas da cozinha, por onde os garçons entravam e saíam com bandejas cheias. Busquei o olhar de Ryan, esperando que ele dissesse algo que me defendesse, que ao menos reconhecesse que sua esposa grávida não deveria ser encurralada no canto dos serviçais em um evento público. Ele nem sequer olhou para mim. Não tem problema, meu amor. É só um jantar. Então me sentei onde me indicaram. Os garçons esbarravam na minha cadeira ao passar. O cotovelo de alguém derrubou meu copo d'água. Ninguém pediu desculpas. Ninguém olhou para mim. Minha mãe costumava dizer que a verdadeira cara de um homem se vê em como ele te trata em público, que no privado é apenas um ensaio. Eu devia tê-la escutado. Depois do jantar, houve um brinde. Ryan pegou o microfone. O tanto eu esperava o típico discurso de agradecimento corporativo, talvez um anúncio sobre os lucros do trimestre ou um novo cliente importante, mas o que recebi foi algo completamente diferente. Quero agradecer a Victoria Conway por acreditar em mim, disse Ryan, sua voz ecoando no salão de festas silencioso, por ver meu potencial quando outros não podiam. Ele fez uma pausa. Me olhou diretamente nos olhos e naquele instante eu soube. Soube antes que ele dissesse as palavras. Soube pela frieza em seu olhar, pelo sorriso de Victoria, pela forma como a mãe dele, Linda, assentia com a cabeça de seu assento perto da frente. E quero anunciar algo pessoal. Com efeito imediato, vou solicitar o divórcio da minha esposa, Grace Mitchell. O salão inteiro prendeu a respiração. Os telefones se levantaram das mesas. Alguém soltou uma risada nervosa e se calou ao ver que ninguém mais ria. Ela se tornou um estorvo, continuou Ryan, econômica e emocionalmente e profissionalmente. Não posso permitir que continue me arrastando para baixo. Já consultei meus advogados. Entregarão os papéis a ela esta noite mesmo. Agradeceria se todos respeitassem minha privacidade durante esta difícil transição. Ele devolveu o microfone ao coordenador do evento, como se acabasse de terminar um relatório trimestral. Victoria sorriu,
Linda Mitchell enxugou os olhos, mas também sorria. Tentei me levantar, mas as pernas não respondiam. O salão girava. Os bebês chutavam com força, assustados, como se pudessem sentir meu pânico. Uma senhora na mesa ao lado tocou meu ombro. Minha filha, não deu gosto a eles. É o que eles querem. Respira. Então eu respirei. Me obriguei a me endireitar. Caminhei em direção à saída com a pouca dignidade que me restava, sentindo 200 pares de olhos cravados nas minhas costas, ouvindo os sussurros que começavam como o vento entre folhas secas. Consegui sair. O ar fresco bateu no meu rosto. Pensei que talvez pudesse chegar ao meu carro, dirigir para algum lugar e desabar em particular. Então vi minhas malas. Estavam jogadas na grama do hotel, ao lado do prédio. Minhas roupas espalhadas sobre a grama molhada. Meus uniformes de enfermeira, minhas vitaminas pré-natais, roupinhas de bebê espalhadas como confete na pior festa do mundo. Ryan tinha me seguido. Ficou ali, com as mãos nos bolsos, me olhando como se eu fosse um problema que ele finalmente tinha resolvido. Você realmente achou que podia continuar fingindo, bancando a esposa leal quando não tem nada a me oferecer? Ryan, eu carrego seus filhos. Seu lábio se torceu em uma careta. Será que são mesmo meus? A acusação me atingiu como um tapa. Claro que eram dele. Jamais havia olhado para outro homem em todo o nosso casamento. Mas ele não perguntava porque tinha dúvidas. Perguntava porque queria me ferir. Abaixei-me para pegar minha maleta médica da pilha de coisas. Preciso dos meus exames pré-natais. Os bebês precisam de sua informação médica. Ele agarrou meu braço com força suficiente para deixar um hematoma, para roubar meu fôlego. Você não precisa de mais nada de mim. E então ele me deu um tapa, com a mão aberta, em cheio no rosto. Minha cabeça sacudiu para o lado. Senti o gosto de sangue onde meus dentes cortaram minha bochecha. Por um segundo tudo ficou branco. Terminei no chão. A grama molhada encharcando meu vestido. Uma mão no meu ventre e a outra apoiada para não cair completamente. A uns 6 metros de distância, um manobrista olhou para o chão, fingindo não ter visto nada. Uma mulher perto da entrada começou a caminhar em nossa direção, mas a mãe de Ryan, Linda, a deteve pelo braço. É um assunto de casal, disse Linda com calma. Não se meta. Ryan arrumou o paletó e ajustou as abotoaduras. Victoria se muda amanhã. Não volte para a casa. Depois entrou. De volta à festa. De volta para Victoria. De volta para sua nova vida. Fiquei sentada na grama por um longo tempo, grávida de 8 meses, sangrando, sozinha, segurando roupinhas de bebê espalhadas, e me perguntando como tinha chegado a isso. Naquele momento eu não sabia, mas alguém me observava de um carro estacionado do outro lado da rua, alguém que minha mãe tinha colocado ali meses atrás, esperando exatamente este momento. E em algum lugar da minha bolsa, aquele velho celular flip finalmente estava carregado e pronto para entregar uma mensagem que mudaria tudo. Diane Brooks me encontrou às 2 da manhã. De alguma maneira, eu havia conseguido chegar ao apartamento dela, dirigindo entre lágrimas e em estado de choque, com uma mão no volante e a outra pressionada contra meu ventre dolorido. Os gêmeos não tinham parado de se mexer desde o tapa, inquietos e assustados, de uma forma que eu podia sentir, mas não explicar. Aquele filho da mãe, disse Diane quando abriu a porta e viu meu rosto. Aquele inútil, sustentado pela mamãe, com seu terno barato. Filho da... Vou riscar o carro dele, vou furar os pneus. Vou descobrir onde a Victoria Conway faz o cabelo e vou colocar creme depilatório no condicionador dela. Diane, por favor, só preciso pensar. Ela parou de repente. A raiva desapareceu de seu rosto, substituída por algo mais suave. Ela me guiou até o sofá. Trouxe gelo para minha bochecha. Me envolveu em uma manta como se eu fosse uma criança que entrava do frio.
Minha filha, me disse, sentando-se ao meu lado. Sua mãe temia que isso acontecesse. Nunca confiou naquele homem. Uma vez ela me disse: Diane, minha Grace ama demais. Algum dia alguém vai usar isso contra ela. Eu devia ter te dito algo antes. O que você poderia ter dito? Eu não teria escutado. Diane ficou em silêncio um momento. Depois quase sorriu. Vocês, mulheres Mitchell, são teimosas como mulas. Sua mãe uma vez brigou com um parquímetro e ganhou. Apesar de tudo, senti meus lábios se curvarem no primeiro quase sorriso em horas. Mas é isso que acontece com as mulheres Mitchell, continuou Diane. Derrubam vocês, mas vocês sempre se levantam. Você carrega o sangue dela, Grace. Não se esqueça. Foi então que o velho celular Flip vibrou. Eu tinha esquecido que estava na minha bolsa, mas em algum momento durante o caos da noite tinha terminado de carregar e agora estava vivo com uma notificação, uma mensagem de voz de semanas atrás. Pressionei reproduzir com os dedos trêmulos. Senhorita Mitchell, fala Marcus Webb, da Webb e Associados. Sou o executor do testamento de sua mãe. Surgiu algo urgente. Endireitei-me de repente. Testamento? Minha mãe? Foi enviada uma carta registrada para seu domicílio conjugal há 3 semanas. A mensagem continuava. Segundo nossa confirmação de entrega, foi recebida e assinada por alguém chamado Air Mitchell. Ryan, precisamos falar imediatamente. Sua mãe deixou instruções muito específicas para sua proteção. Por favor, retorne a ligação o mais rápido possível. A mensagem de voz terminou. Olhei para o telefone como se ele pudesse se explicar sozinho. Ryan assinou algo. Ryan recebeu uma carta dirigida a mim de um advogado que cuidava do patrimônio da minha mãe. E nunca me disse. Ele sabia de algo. Algo sobre minha mãe. Algo que ele tinha ocultado. E de repente, seu comportamento ganhou um sentido diferente. Sua frieza quando ela morreu. Sua insistência de que ela não era ninguém importante. A humilhação no baile, o anúncio do divórcio, a violência. O que minha mãe tinha me deixado? O que era tão valioso a ponto de escondê-lo? Não dormi aquela noite. Às 9 da manhã em ponto, liguei para Marcus Webb. Seu escritório ficava no centro, em um prédio que não era luxuoso, mas parecia sólido. Havia livros em todas as paredes. A mesa estava organizada, mas gasta. O tipo de móvel que pertence a alguém que faz esse trabalho há décadas. O próprio Marcus Webb devia ter uns 100 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos que tinham visto segredos familiares demais para se surpreender com algo. Ele não perdeu tempo com formalidades. Viu minha bochecha machucada, minha barriga de grávida, a exaustão gravada no meu rosto. E foi direto ao ponto. Sua mãe, Josephine Parker, passou 40 anos construindo algo que a maioria das pessoas nunca soube que existia. Abriu uma pasta e a deslizou sobre a mesa. Começou como camareira no Hotel Opryland em 1985. Em 1990, tinha economizado o suficiente para comprar seu primeiro duplex, à vista, abaixo do valor de mercado. Ela mesma reformou. Olhei os documentos, escrituras, registros de impostos, fotografias da minha mãe com roupa de trabalho, pintando paredes, consertando canos. Uma versão mais jovem da mulher que eu lembrava, mas com a mesma expressão decidida na mandíbula. No ano 2000, era dona de 15 propriedades. Em 2010, quando faleceu, sua mãe controlava uma carteira de imóveis com um valor aproximado de $100 milhões. No começo, as palavras não faziam sentido. Eu as ouvia, mas meu cérebro se recusava a processá-las. 50 milhões? Marcus assentiu. Nunca melhorou seu estilo de vida. Nunca comprou um carro bonito. Nunca se mudou daquele duplex onde você cresceu. Vivia como se ainda contasse centavos, porque sabia
que a riqueza à vista atrai predadores. Senti que o quarto se movia. Agarrei-me aos braços da cadeira. Ela sabia que alguém poderia tentar me usar. Sussurrei. Tinha pavor de que algo acontecesse comigo. Por isso ela estabeleceu o fundo fiduciário, Trust, da maneira que fez. Marcos explicou a estrutura. A herança completa seria transferida para mim com uma condição. Eu tinha que reivindicá-la por mim mesma. Se qualquer cônjuge, parceiro ou familiar tentasse acessar o fundo em meu nome ou apresentasse qualquer reclamação sobre os bens conjugais que envolvessem estes fundos, o fundo seria congelado por 5 anos e uma investigação completa seria ativada. Ryan tentou acessar. Eu disse. Não era uma pergunta. Marcos tirou outro documento. 3 dias depois do funeral da sua mãe, alguém usando as credenciais de Ryan Mitchell tentou acessar os registros do fundo no First Tennessee Bank. Usou seu sobrenome de solteira. Afirmou que estava fazendo averiguações em nome de sua esposa. Olhei a data e a hora, o mesmo dia em que me humilhou publicamente. Tentou se apoderar da minha herança pela manhã e depois destruiu minha reputação à noite. Ele sabia que havia dinheiro e, mesmo assim, fez tudo aquilo comigo. Ativou a cláusula de investigação, disse Marcos, o que significa que os protocolos de proteção do fundo agora estão em vigor. Protocolos de proteção? Sua mãe preparou certas medidas de segurança. Um detetive particular que está vigiando a situação desde que ela foi hospitalizada. Um contador forense que já está revisando os registros financeiros. E uma advogada de direito de família chamada Sandra Newman, que foi contratada precisamente para esta situação. Fiquei olhando fixamente para ele. Minha mãe tinha sido camareira de hotel, uma mulher simples que recortava cupons e comprava marcas genéricas, e nunca deu o menor sinal de que tivesse algo mais do que víamos. Mas ela estava se preparando para isto há anos, talvez décadas. Sua mãe não te deixou apenas dinheiro, Grace. Ela te deixou um exército. Pela primeira vez desde o baile, algo mais que desespero percorreu meu peito. Não era esperança exatamente. Ainda não, mas era uma possibilidade. E agora, o que eu faço? Agora? Disse Marcos, deslizando outro cartão sobre a mesa. Você liga para a Sandra Newman e se defende. Peguei o cartão, minhas mãos ainda tremiam, mas agora por uma razão diferente. Minha mãe sabia que isso podia acontecer. Ela já tinha visto o Ryan com clareza. Mesmo quando eu não conseguia, e de algum lugar além da morte, ela ainda tentava me proteger. Eu não ia decepcioná-la. As 2 semanas seguintes passaram mais rápido do que eu esperava. Sandra Newman era uma advogada de direito de família de uns 45 anos, com cabelo curto e grisalho e a intensidade tranquila de alguém que tinha passado décadas vendo gente ruim machucar gente boa. Não perdia tempo com pena. Ela se baseava em fatos. Isto é o que temos, disse durante nossa primeira reunião. Agressão física. Há pelo menos um manobrista de testemunha que está disposto a depor. Humilhação pública projetada para prejudicar sua reputação. E evidência de que seu marido sabia da sua herança e tentou acessá-la antes de se livrar de você. Colocou fotografia sobre sua mesa. Minha bochecha com hematoma. Meu braço inchado onde Ryan tinha me segurado. Tudo com data, hora, documentado e oficial. Isto é o que vamos fazer. Apresentaremos o pedido de divórcio primeiro, não os papéis dele, os seus. Solicitaremos ordens de proteção. Congelaremos os bens em comum enquanto se investiga e construiremos um caso tão sólido que Ryan Mitchell não poderá se livrar com nenhum advogado. Eu tinha me mudado para uma das propriedades da minha mãe, uma pequena casa nos arredores de Nashville. Paga, tranquila, segura. Pela primeira vez em meses, dormia em uma cama que não parecia território inimigo.
A equipe que minha mãe havia formado reuniu-se rapidamente. Sandra cuidou da estratégia legal. Terence Cole, o contador forense, mergulhou em nossos registros financeiros e saiu com algo interessante. Ryan está desviando dinheiro há 18 meses, informou Terence. Pequenas quantias ocultas como honorários de consultoria pagos a uma empresa de fachada chamada Conway Consulting LLC, propriedade de Victoria Conway. 300 mil dólares. Meu marido estava roubando de nossas contas conjuntas e canalizando para sua amante há 1 ano e meio. James Holloway, o detetive particular que minha mãe havia contratado, forneceu vídeos de vigilância. Victoria entrando na minha casa com sua própria chave. Victoria e Ryan se encontrando em hotéis no meio do dia de trabalho. Victoria e Ryan rindo em um restaurante na noite anterior ao funeral da minha mãe. Cada peça de evidência se encaixava como as partes de um quebra-cabeça que minha mãe tinha visto anos antes de mim. Pela primeira vez desde o baile, senti algo parecido com a esperança. Tínhamos a documentação, tínhamos testemunhas, tínhamos um rastro de papel da fraude e do abuso. Sandra estava pronta para agir. É isso, disse ela. Uma vez que apresentemos isto, a vida do Ryan vai se complicar muito e muito rápido. Assinei os papéis. Vi como o assistente da Sandra os entregava a um mensageiro, e naquela noite falei com a minha barriga pela primeira vez em semanas sem chorar. Vamos ficar bem, bebês. Mamãe tem um plano agora. Ninguém vai nos machucar de novo. Diane Brooks veio com uma travessa de comida e suas opiniões. Continuo dizendo que você deveria me deixar riscar o carro dele, disse. Diane, isso é vandalismo. É terapia e, de qualquer forma, é alugado. Ele nem sequer perderá dinheiro. Eu ri. De verdade, eu ri. Foi estranho, como um músculo que eu tinha esquecido como usar. Naquela noite dormi acreditando que o pior já tinha passado. Tinha solicitado o divórcio. Tinha ordens de proteção a meu favor. Tinha uma equipe de profissionais construindo um caso inatacável. Ryan enfrentaria as consequências. Victoria enfrentaria as consequências. A justiça prevaleceria. Que ingênua eu era. A campainha tocou às 7 da manhã. Abri a porta esperando uma entrega, talvez mais documentos da Sandra. Em vez disso, encontrei Ryan na minha varanda, com Victoria ao seu lado, Linda atrás deles, e 2 policiais uniformizados ladeando o grupo como se fosse uma visita oficial. Estamos aqui para uma visita de verificação de bem-estar, disse Ryan. Sua voz era suave, preocupada, perfeitamente calculada para benefício dos oficiais. Estou preocupado com o estado mental da minha esposa. Meu sangue gelou. Tenho uma ordem de proteção. Você não deveria estar aqui. É exatamente a isso que me refiro, disse Ryan, virando-se para os oficiais com uma sinceridade ensaiada. Ela está paranoica, delirante. Tem feito acusações absurdas sobre dinheiro que não existe. Victoria deu um passo à frente. Oficiais, sou Victoria Conway. Conheço a família Mitchell há anos. Grace tem mostrado sinais de um grave desequilíbrio mental. A psicose gestacional é real e perigosa. Só estamos tentando ajudar. Linda secou os olhos com um lenço. Meus netos estão em perigo. Ela não está estável. Os oficiais pareciam desconfortáveis, mas tinham que seguir os procedimentos. Alguém tinha apresentado uma queixa. Tinham que investigar. Em menos de 2 horas, eu estava em uma ambulância. Em menos de 3, estava em uma sala de avaliação psiquiátrica em Vanderbilt, com 8 meses de gravidez, vestindo uma camisola de hospital, tentando explicar a um psiquiatra cético que não estava delirando e que minha mãe realmente tinha me deixado $100 milhões. Seu marido diz que sua mãe era camareira de hotel e morreu sem bens, disse o psiquiatra. Ele está mentindo. Há um advogado,
Marcus Webb. Ele pode verificar tudo. O psiquiatra escreveu algo em suas anotações. Senhorita Mitchell, pacientes com psicose relacionada à gravidez frequentemente criam fantasias financeiras elaboradas. É um mecanismo para lidar com o estresse. Tinham tirado meu celular. Meu computador não estava lá. Não tinha como contatar a Sandra ou o Marcus. Nenhuma maneira de provar nada do que dizia. Durante 72 horas, fiquei sentada naquele quarto de hospital, enquanto os médicos avaliavam minha saúde mental. E enquanto eu estava presa ali, Ryan apresentou um pedido de emergência para a guarda temporária dos meus filhos não nascidos, baseando-se em incapacidade mental materna. Aprendi algo importante naquela cama de hospital. Sempre guarde cópias dos documentos importantes em um lugar onde ninguém possa tirar de você. Um cofre em um banco, um amigo de confiança, um servidor na nuvem com uma senha que só você conheça. Eu não tinha feito isso. Tinha guardado tudo em um só lugar, acessível, vulnerável. Quase me custou tudo. No terceiro dia, a avaliação terminou. Não há evidência de psicose. Recomenda-se acompanhamento ambulatorial. Os médicos me acharam articulada, coerente e consistente. Não podiam me segurar mais. Sandra Newman me esperava no saguão. Ao lado dela estava Marcus Webb, com um aspecto mais sombrio do que nunca. O pedido de guarda foi indeferido, disse Sandra. As ordens de emergência requerem evidência de um dano iminente. Não tinham nada além de especulações, e o juiz não se impressionou. Suspirei de alívio. Mas tem mais uma coisa, acrescentou Marcus. Enquanto você estava aqui, alguém vazou sua história para um blog de fofocas de Nashville. Estão te pintando como uma caça-fortunas instável que teve um colapso nervoso em um evento de caridade. Mostrou-me seu telefone. A manchete revirou meu estômago. Vice-presidente da Conway Capital solicita a guarda e afirma que sua esposa grávida sofreu um colapso mental em um baile beneficente. Os comentários eram piores. Pobre homem lidando com uma esposa louca. A interesseira foi descoberta. Algumas mulheres prendem os homens com a gravidez. Ryan tinha usado o sistema contra mim. Havia utilizado minha saúde mental, minha gravidez, meu luto pela minha mãe. Tudo retorcido em uma história que o convertia na vítima. Mas também temos boas notícias, disse Sandra. Terence terminou a análise forense. Temos a fraude documentada. Transferências bancárias, a propriedade da empresa de fachada, tudo. Estamos prontos para apresentar denúncias criminais. Respirei fundo e depois outra vez. Faça. Sandra sorriu. Não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de uma mulher que tinha passado a carreira lutando contra gente como Ryan e Victoria e que era muito boa em ganhar. Já está em andamento. Saí daquele hospital acreditando que tínhamos virado o jogo. A evidência era sólida. A estratégia legal era firme. Ryan e Victoria estavam prestes a enfrentar consequências reais. Não sabia que a Victoria Conway tinha uma última jogada e que quase destruiria tudo. Naquela tarde voltei para a casinha sentindo algo próximo ao otimismo. Um falso otimismo, como se revelou. Mas isso eu ainda não sabia. A retenção psiquiátrica tinha terminado. O pedido de guarda estava morto. Tínhamos evidência suficiente para soterrar Ryan e Victoria em problemas legais por anos. Me permiti acreditar que a parte difícil tinha acabado. A porta principal estava destrancada. Eu tinha certeza de tê-la fechado quando a ambulância me levou. Mas o estresse prega peças na memória. Talvez eu tivesse esquecido. Lá dentro, a casa tinha sido destruída. As gavetas estavam abertas e esvaziadas. Papéis espalhados por todas as superfícies. As fotografias da minha mãe arrancadas das molduras. Os poucos pertences que trouxe da minha antiga vida com Ryan
estavam revirados e jogados como lixo. Em um canto da sala havia uma lixeira de metal, da qual ainda saíam fios de fumaça. Caminhei até ela como uma mulher em um sonho. Dentro encontrei cinzas. Cinzas cinzentas e delicadas, que um dia foram documentos. Minhas cópias dos papéis do fundo fiduciário, as fotografias dos meus hematomas, minha certidão de nascimento, as imagens do ultrassom dos bebês. Tudo o que eu precisava para provar meu caso tinha ido embora. Sobre a bancada da cozinha, um bilhete esperava, com uma letra que não reconheci, mas que de alguma forma sabia de quem era. Você deveria ter ficado no hospital. V. Victoria. Victoria Conway tinha feito isto. Enquanto eu estava trancada em uma ala psiquiátrica, ela tinha entrado na casa da minha mãe e queimado minhas provas. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava meu telefone. Liguei para a Sandra. Caixa postal. Liguei para o Marcos. Caixa postal. Liguei para a caixa postal da Diane. Eram 11 da noite e ninguém atendia. Eu estava parada entre os escombros do que tinha sido meu refúgio temporário, com 8 meses de gravidez e completamente sozinha. Via como a fumaça saía das cinzas de tudo o que eu precisava para me defender. E bem naquele momento, começaram as contrações. Não eram as de Braxton Hicks, aquelas de treinamento que eu sentia há semanas. Eram contrações de verdade, agudas, na parte baixa do ventre, muito seguidas e cedo demais. Faltavam 6 semanas para os bebês nascerem. Não, sussurrei. Agora não, por favor, agora não. Mas o corpo não negocia. Os gêmeos iam nascer. Estivesse eu pronta ou não. Dirigi sozinha até o hospital. Não devia ter feito isso. Foi perigoso, imprudente e poderia ter custado minha vida. Mas não tinha para quem ligar. Ninguém para me ajudar. Ninguém para segurar minha mão enquanto meu mundo desmoronava. A unidade de maternidade do Hospital St. Thomas. Era um lugar que eu conhecia bem. Havia trabalhado naqueles mesmos corredores durante anos. As enfermeiras de plantão me reconheceram imediatamente. Levaram-me correndo para um quarto e começaram a me conectar a monitores e colocar soro com uma eficiência muito profissional. Grace, o que aconteceu? Perguntou uma delas ao ver meu rosto pálido, minhas mãos trêmulas e como eu me assustava com cada barulho. Não conseguia explicar. Não havia tempo. As contrações eram cada vez mais rápidas, mais fortes. E entre a dor e o medo, comecei a chorar. Em algum momento daquela noite interminável, a gente começou a chegar. Jane Brooks foi a primeira a entrar como um furacão pela porta, ainda de pijama e com o cabelo despenteado. Sandra me ligou, disse. Vim o mais rápido que pude. Depois apareceu a própria Sandra, calma e profissional, mesmo às 3 da manhã. Temos um problema, mas também temos uma solução. Finalmente entrou Marcus Webb. Carregava um notebook na mão. Parecia exausto, mas satisfeito. Algo tinha acontecido. Algo muito importante. James Holloway subiu tudo para a nuvem há semanas, disse Marcus. Sua mãe insistiu que tivéssemos backups adicionais. Victoria queimou umas cópias, mas não queimou os originais. O alívio que senti foi tão grande que quase desmaiei, embora talvez fossem as contrações. E tem mais, continuou Marcus. James tinha câmeras de vigilância na cabana. Temos um vídeo da Victoria entrando com um galão de gasolina. Temos o rosto dela, a hora, tudo. Incêndio criminoso, invasão de domicílio, destruição de documentos legais. Nós a pegamos. Uma contração me atravessou, tão forte que me deixou sem ar. Mas eu estava sorrindo, ou chorando, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Os gêmeos nasceram às 6 da manhã. Primeiro um menino, e 2 minutos depois, uma menina. Ambos prematuros. Ambos pequenininhos, mas ambos saudáveis.
ambos perfeitos. Primeiro colocaram meu filho nos meus braços. Tinha uma covinha no queixo e uns dedos minúsculos que se agarraram ao meu como se tivesse esperado a vida toda por aquele instante. Depois me deram minha filha, com a teimosia da mãe já marcada em sua mandíbula. Bem-vindos ao mundo, bebês, sussurrei. Desculpem por tanto drama, já vai acabar tudo. Diane espiou por cima do meu ombro para vê-los. Este aqui tem o queixo teimoso da sua mãe, disse, apontando para meu filho. Vai ser um problema. Ri entre lágrimas. Que bom, respondi. As mulheres Mitchell somos teimosas. Já era hora de termos um homem Mitchell teimoso também. 3 semanas após o nascimento dos gêmeos, eu já estava pronta para contra-atacar. Seus nomes eram Joseph e Marie. Joseph por minha mãe, Josephine. E Marie, porque assim se chamava minha avó, uma mulher que nunca conheci, mas cuja força, ao que parecia, corria pelo sangue da família. Dormiam em Moisés idênticos no quarto de hóspedes da Diane, enquanto eu me recuperava. Diane tinha insistido que eu ficasse com ela até que tudo se resolvesse. É muito perigoso na cabana, me disse, e há muitas lembranças ruins. E ela tinha razão. Sandra Newman estava trabalhando sem descanso. As provas que tínhamos reunido eram contundentes. A fraude de Ryan, o incêndio provocado por Victoria, a conspiração para que me declarassem incapacitada, a tentativa de roubo da minha herança. Cada detalhe estava documentado, com data e hora, e pronto para ser apresentado. Mas eu queria algo mais que provas. Queria um espetáculo. Vamos fazer isso durante a leitura do testamento, disse em uma das nossas reuniões de estratégia. A herança da sua mãe exige uma leitura formal, com todas as partes interessadas presentes. Victoria se qualifica porque seu nome aparece na investigação de fraude e porque tentou acessar os fundos do fundo fiduciário. Vou dar a eles exatamente o que esperam, me corrigiu Sandra. Um procedimento legal chato onde possam contestar sua herança e te pintar como uma pessoa mentalmente instável. E então, vou mostrar a eles o que realmente temos. Ela sorriu, mas não foi um sorriso amável. Vão entrar naquela sala pensando que já ganharam. Vão sair de lá algemados. As notificações foram enviadas. Eram comunicados legais e formais que exigiam o comparecimento à leitura do último testamento de Josephine Parker. Ryan recebeu a dele no apartamento que agora dividia com Victoria. Victoria recebeu a dela nos escritórios da Conway Capital. Nenhum dos dois sabia o que os esperava. A leitura estava agendada para uma terça-feira de manhã. Passei a noite anterior na casa da Diane, tentando dormir, mas não consegui. No final desisti e fiquei sentada na sala no escuro, vendo meus bebês respirarem. Há algo que acontece quando você se torna mãe. O mundo muda. Tudo o que você achava que importava, tudo o que pensava que não poderia superar, se reajusta em torno desta nova verdade. Seus filhos precisam que você seja forte. Seus filhos precisam que você lute. Seus filhos precisam que você vença. Ryan tinha me dado um tapa enquanto eu os carregava no ventre. Victoria tinha queimado as provas enquanto eu estava em trabalho de parto. Linda tinha tentado tirar a guarda de mim antes mesmo de nascerem. Amanhã eu ia me certificar de que nenhum deles voltasse a se aproximar dos meus bebês. Entrei na sala de reuniões às 9 da manhã em ponto. Roupa profissional, maquiagem discreta, sem mostrar nenhuma emoção. Sandra tinha me instruído sobre como me apresentar. Não dê nada a eles com que reagir. Não deixe que vejam que você tem medo. Você é uma mulher Mitchell. Comporte-se como tal. Ryan já estava lá. Estava sentado na outra ponta da mesa com seu melhor terno, com uma aparência arrogante e segura de si. Ao seu lado estava Victoria.
perfeita como sempre, com a mão sobre o braço dele num gesto claro de posse. Linda também tinha vindo, e estava parada atrás de seu filho, como um guarda-costas feito de roupa de grife e olhares de julgamento. Na cabeceira da mesa estava sentado Marcus Webb, e junto a ele, Sandra Newman e Terence Cole. E num canto havia duas pessoas que não reconheci, vestidas com roupas profissionais. Ryan percebeu e franziu a testa. Quem são eles? Em um momento você vai entender, disse Marcus. A leitura começou. Marcus repassou toda a linguagem legal preliminar, a verificação de identidade, a confirmação da morte de Josephine Parker e a ativação dos documentos de sua herança. Ryan se mexia impaciente na cadeira. Para ele, isso era apenas um trâmite, uma oportunidade para contestar o fundo alegando minha instabilidade mental. Tinha seus argumentos prontos. Não tinha a menor ideia do que estava por vir. O patrimônio de Josephine Parker, leu Marcus, avaliado em aproximadamente 50 milhões de dólares em imóveis, transfere-se em sua totalidade à sua única herdeira, Grace Marie Mitchell. Ryan zombou. Isto é ridículo. Essa mulher era uma faxineira. Quero provas de fato desses supostos bens. Marcus deslizou uma pasta sobre a mesa. Títulos de propriedade, extratos bancários, declarações de impostos, 30 anos de documentos que provavam cada palavra. Observei o rosto de Ryan enquanto folheava as páginas. Vi como a cor sumia de sua pele. Vi como suas mãos começavam a tremer. A expressão de Victoria não mudou, mas seus dedos apertaram com mais força o braço de Ryan. Ela sabia. Sempre soube que havia dinheiro. Por isso tinha ajudado a me destruir. No entanto, continuou Marcus, devido a múltiplas tentativas documentadas de interferir com este patrimônio, incluindo tentativa de acesso não autorizado, conspiração para cometer fraude e destruição de documentos legais, foi compilada a seguinte evidência e foi encaminhada às autoridades correspondentes. Uma tela atrás dele ganhou vida. Primeiro apareceram os e-mails de Victoria. Eram mensagens diretas para Ryan, indicando exatamente como me fazer parecer instável. Faça parecer louca. Use o tema da gravidez. Apresente como se estivesse preocupado com o bem-estar dela. Depois, os registros bancários. Transferências de nossas contas conjuntas para a Conway Consulting, uma sociedade anônima. 340 mil dólares desviados para a empresa de fachada de Victoria durante 18 meses. Depois, o vídeo de vigilância. Victoria entrando na minha cabana com um recipiente de acelerante. Victoria iniciando o fogo que destruiu meus documentos. O rosto de Victoria, claro e inconfundível, iluminado pela chama que ela mesma havia provocado. E, finalmente, um áudio. James Holloway tinha instalado um dispositivo de gravação semanas atrás e tinha captado a confissão de Victoria no quarto do hospital. A única forma de conseguir esse dinheiro era garantindo que te declarassem mentalmente incapacitada ou morta. Sua própria voz, suas próprias palavras, ecoaram para que toda a sala ouvisse. Victoria levantou-se tão rápido que sua cadeira se espatifou no chão. Isto é uma armadilha! Esta vigilância é ilegal! Um dos profissionais do canto deu um passo à frente. Senhorita Conway, sou a detetive Margaret Sullivan do Departamento de Polícia de Nashville. Você está presa para interrogatório por incêndio criminoso, fraude e conspiração. Por favor, acompanhe-nos. A postura perfeita de Victoria finalmente se quebrou. Seu rosto se desfez numa careta horrível, desesperada. Ryan tentou correr, mas outros 2 oficiais que eu não tinha visto bloquearam a porta. Senhor Mitchell, o senhor também está preso. Linda Mitchell levantou-se de um salto. Isto é um absurdo. Meu filho é a vítima, aqui. Levantei-me pela primeira vez desde que a leitura começou.
Minha voz era tranquila, firme, nada a ver com a mulher aterrorizada que Ryan tinha esbofeteado num jardim molhado há 2 meses. Senhora Mitchell, seu filho me bateu quando eu estava grávida de 8 meses. Me roubou durante 2 anos. Tentou me internar para roubar a herança dos meus filhos. Ele não é a vítima. Linda abriu a boca para responder, mas fechou de novo. Não tinha nada a dizer. Os oficiais levaram Ryan e Victoria algemados. Sem drama, sem sirenes nem gritos. De forma silenciosa e profissional, como se levassem o lixo que finalmente tinha começado a cheirar mal. Marcos limpou a garganta. Mais uma coisa. Tirou um envelope de sua pasta. Josephine deixou uma carta pessoal para Grace, para ser lida depois que a verdade viesse à tona. O envelope era simples, de papel branco. Meu nome estava escrito na frente com a letra cuidadosa da minha mãe. Eu tinha visto aquela caligrafia em listas de compras, em cartões de aniversário e em bilhetes que ela colocava na minha lancheira da escola. E agora a estava vendo pela última vez. Minhas mãos tremiam enquanto eu a abria. Minha Grace, dizia a voz da minha mãe através da tinta e do papel. Se você está lendo isto, significa que alguém tentou te machucar e você sobreviveu. Eu sabia que tentariam. As pessoas sempre fazem isso quando sentem cheiro de dinheiro. Tive que parar. Precisava respirar. O silêncio enchia a sala ao meu redor. Sandra, Marcos e Diane estavam lá, observando, esperando, me dando meu espaço para sentir o que quer que precisasse sentir. Continuei lendo. Te mantive no escuro porque queria que você encontrasse um homem que amasse você, não minha conta bancária. Queria que você construísse uma vida baseada em quem você é, não no que ia herdar. Sinto muito se errei. Sinto muito se isso te custou caro. Mas também sabia que você lutaria, porque você é uma mulher Mitchell. Nós somos derrubadas, Grace. Sempre nos derrubam. Mas nós nos levantamos de novo. Nos levantamos porque temos que fazer isso. Porque desistir nunca esteve no nosso sangue. O dinheiro é seu agora. Use para os bebês. Use para você. Use para construir uma vida onde ninguém possa te fazer sentir pequena outra vez. Estou tão orgulhosa de você, minha menina. Estive orgulhosa de você cada dia da sua vida. Desde o momento em que te segurei em meus braços pela primeira vez, até o momento em que escrevi estas palavras. Aconteça o que acontecer, vá aonde for. Torne-se quem se tornar. Quero que saiba que sua mãe te amou com tudo o que tinha. Agora vá e mostre ao mundo do que são feitas as mulheres Mitchell. Com todo o meu amor. Sempre, mamãe. PS, você já sabe onde escondi o bom bourbon. Tome um copo por mim. No final, eu já estava chorando. Não eram as lágrimas desesperadas e aterrorizadas que eu tinha derramado naquele gramado molhado. Estas eram diferentes, mais limpas de alguma forma. Eram uma mistura de luto, gratidão e algo mais. Diane também estava chorando. Droga! Murmurou secando os olhos. Conheci ela por 50 anos e ela ainda encontra maneiras de me fazer chorar. Pegou seu telefone e escreveu uma mensagem. Encontrei o bourbon. Leu em voz alta. É do caro. Sua mãe tinha bom gosto. Ri entre lágrimas. Claro que tinha. Sandra me deu uns minutos para me acalmar antes de passar aos assuntos práticos. Os processos criminais levariam tempo, meses, talvez anos. Mas as proteções civis já estavam em andamento. Ryan não tinha direito à herança, nem à guarda, nem a nada, exceto as consequências de suas próprias decisões. O divórcio seria finalizado em algumas semanas. As ordens de proteção permaneceriam vigentes indefinidamente. O fundo passaria ao meu controle total. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu era completamente livre. O que você quer fazer agora? Perguntou Sandra. Era uma pergunta simples, mas me deixou gelada. Durante tanto tempo,
minha vida tinha se tratado de reagir. Reagir aos humores de Ryan, às suas exigências, a uma crise após a outra. Agora eu podia agir. Agora eu podia escolher. Quero ir para casa, disse. Quero abraçar meus bebês e depois quero encontrar uma maneira de garantir que isto não aconteça com mais ninguém. Sandra assentiu, como se aquela fosse exatamente a resposta que esperava. Diane me levou de volta ao seu apartamento, onde Joseph e Marie esperavam com a enfermeira noturna que eu havia contratado. Entrei pela porta e os ouvi resmungar em seus Moisés, e algo dentro de mim, finalmente, se tranquilizou. Por primeira vez em meses, soube exatamente onde eu pertencia. Peguei Joseph primeiro, depois Marie. Segurei ambos contra meu peito e deixei que seu pequeno calor se infiltrasse em todos os lugares frios que Ryan e Victoria tinham deixado. A avó de vocês foi uma mulher incrível, disse a eles. E um dia, quando forem maiores, contarei toda a história dela. Como começou sem nada e construiu um império. Como o manteve em segredo para nos proteger. Como nos amou o suficiente para se preparar para o pior e esperar o melhor. Mas por enquanto, só preciso que saibam isto. Estamos salvos, estamos juntos, e ninguém voltará a nos machucar nunca mais. Marie agarrou uma mecha do meu cabelo com o punho. Joseph fez um som que poderia ter sido de acordo ou simplesmente gases. De qualquer forma, eu ri. Bebês Mitchell, disse. Teimosos desde o primeiro dia. Os julgamentos duraram 11 meses. Não compareci a todas as sessões. Não podia suportar ver Ryan e Victoria dia após dia. Mas estive lá para os vereditos. Ryan Mitchell foi declarado culpado de fraude, abuso financeiro e agressão. A juíza, uma mulher de uns 60 anos sem paciência para homens que batem em mulheres grávidas, o sentenciou a 4 anos em uma prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional, durante 18 meses. O julgamento de Victoria Conway foi mais longo e complicado. Fraude corporativa, incêndio criminoso, conspiração, destruição de provas, obstrução da justiça. A lista era interminável. A Conway Capital colapsou durante a investigação, quando os reguladores federais descobriram irregularidades adicionais que não tinham nada a ver comigo. Levava tempo fazendo suas jogadas muito antes de colocar a mira na minha herança. Recebeu 7 anos. Sua apelação foi negada. Linda Mitchell nunca foi acusada de nada criminal. O que ela fez, a cumplicidade, a crueldade, a participação voluntária no abuso de seu filho, não era tecnicamente ilegal. Mas seu círculo social evaporou da noite para o dia. As mulheres que um dia admiraram seu filho de sucesso, agora atravessavam a rua para evitá-la. O clube de campo, discretamente, recusou-se a renovar sua afiliação. A igreja, onde tinha sido uma doadora proeminente, sugeriu que talvez ela se sentisse mais confortável rezando em outro lugar. A última coisa que soube é que vendia produtos para a pele através de um esquema de marketing multinível. Suas publicações nas redes sociais recebiam 3 ou 4 curtidas, a maioria de bots. Alguns castigos não precisam de tribunais. O divórcio foi finalizado 8 meses depois da leitura do testamento. Saí do tribunal com uma pilha de papéis que me declaravam uma mulher livre e não senti nada além de alívio. Sem tristeza, sem nostalgia, sem nenhum apego pelo homem a quem uma vez prometi amar para sempre. Ryan nunca tinha me amado. Havia amado o que pensava que eu podia dar a ele. Estabilidade, respeitabilidade, filhos que levassem seu sobrenome. Quando apareceu algo melhor, algo mais rico e poderoso, me descartou sem pensar 2 vezes. Ele perdeu. Eu ganhei. A matemática era simples.
Com a herança da minha mãe finalmente sob meu controle, eu tinha que tomar decisões. 50 milhões de dólares era mais dinheiro do que eu jamais havia imaginado. Mais do que poderia gastar em toda uma vida, mesmo se tentasse. Mas não queria gastar comigo. Não realmente. Não depois de tudo. Queria garantir que ninguém mais passasse pelo que eu passei. A Fundação Josephine Parker foi lançada 14 meses depois da morte da minha mãe. Começamos com pouco, proporcionando alojamento de emergência e recursos legais para mulheres que deixavam relacionamentos abusivos. Um lugar seguro onde ficar quando o lar já não era seguro. Um advogado para apresentar os papéis que seus abusadores não queriam que fossem apresentados. Um contador forense para rastrear o dinheiro que seus parceiros haviam escondido. Todas as coisas que minha mãe tinha arranjado para mim, agora disponíveis para mulheres que não tinham mães milionárias secretas cuidando delas. No primeiro ano, ajudamos 47 mulheres. No segundo ano, 112. No terceiro ano, tínhamos escritórios satélites em 3 estados e uma lista de espera de advogados que queriam oferecer seu tempo como voluntários. Não era suficiente. Nunca seria suficiente. Não enquanto homens como Ryan caminhassem pelas ruas e mulheres como eu continuassem acreditando que o amor podia consertar as pessoas quebradas. Mas era algo. Era o meu algo. Diane Brooks mudou-se para a casa de hóspedes na propriedade que eu tinha comprado nos arredores de Nashville. Disse que queria estar perto dos bebês. Eu sabia que queria me vigiar, garantir que eu não trabalhasse demais, nem esquecesse de comer, nem nenhuma das outras coisas que as filhas em luto às vezes esquecem. Não me importava tê-la ali. Parecia manter um pedaço da minha mãe por perto. Joseph e Marie cresceram como fazem as crianças, rápido demais e não rápido o suficiente ao mesmo tempo. Joseph deu seus primeiros passos aos 11 meses e imediatamente usou sua nova mobilidade para se meter em tudo o que não devia tocar. Marie preferia observar, vendo o caos do irmão, com uma expressão que sugeria que estava tomando notas para mais tarde. Nunca perguntaram pelo pai. Eram pequenos demais para entender. Algum dia perguntariam, e eu teria que encontrar as palavras para explicar por que o homem que se supunha que devia amá-los em vez disso havia machucado a mãe deles. Mas esse era um problema para a Grace do futuro. A Grace do presente tinha o suficiente com que lidar. Saí com alguns homens de vez em quando nos anos seguintes. Nada sério. Um pediatra que conheci em um evento de caridade. Um empreiteiro que reformou uma das propriedades da fundação. Homens agradáveis, gentis. Homens que não faziam minha pele se arrepiar quando me tocavam. Mas eu não tinha pressa. Tinha me apressado para casar uma vez, convencida de que o amor significava ignorar os sinais de alerta e confiar em alguém que não tinha merecido. Não ia cometer esse erro de novo. A pessoa certa chegaria eventualmente ou não, e eu estaria bem de qualquer maneira. As mulheres Mitchell não precisavam de homens que as completassem. Só precisávamos de nós mesmas. A carta chegou numa terça-feira, 3 anos depois da condenação de Ryan. Eu estava no escritório da minha casa revisando solicitações de subsídios para a fundação quando Diane bateu na porta com um envelope na mão. "Você vai querer sentar para ler isto?" disse. O remetente era a Instituição Correcional Federal, onde Ryan cumpria sua pena. Seu nome estava impresso no canto, com uma caligrafia que eu ainda reconhecia, mesmo depois de todo este tempo. Olhei fixamente por um longo momento e depois abri. Grace, começava, sem querida, sem nenhuma saudação, apenas meu nome, como uma declaração de fatos. Sei que não tenho direito de contatar você. Sei que provavelmente jogou isto fora sem ler. Mas se ainda está lendo, preciso que saiba algo.
Sinto muito pelo que fiz com você. Me perdoe pelo baile, pelo tapa, por todas as mentiras que disse sobre você. Lamento ter tentado te roubar e ter ajudado a Victoria quando quis te destruir. Perdoe-me por cada momento do nosso casamento em que coloquei minha ambição acima do seu coração. Tive muito tempo para pensar aqui dentro, muito tempo para lembrar do homem que eu era antes que a fome de sucesso me transformasse em alguém que não reconheço. Tinha tanto medo de voltar a ser pobre, tão aterrorizado de voltar à vida em que cresci, que estive disposto a destruir a única pessoa que realmente me amava por quem eu era. Não espero seu perdão. Não mereço. Mas preciso que saiba que agora eu entendo. Agora compreendo tudo o que joguei no lixo. A carta continuava por mais 2 páginas, detalhando seu tempo na prisão, a terapia da qual participava, os programas aos quais se juntou. Esse lento e difícil, doloroso processo de voltar a ser um ser humano em vez de um monstro. Justo no final, um último parágrafo. Sei que não tenho nenhum direito de pedir, mas Joseph e Marie são meus filhos. Nunca os conheci, nunca os abracei, jamais os ouvi rir, nem os vi dar seus primeiros passos. Quando eu sair, se você estiver disposta, gostaria de ter a oportunidade de fazer parte da vida deles. Não como pai deles. Perdi esse direito há muito tempo, mas como alguém que cometeu erros terríveis e está tentando ser melhor. Não precisa decidir agora, não precisa decidir nunca, mas precisava que soubesse que a porta está aberta, caso algum dia queira cruzá-la. Ryan. Li a carta 3 vezes. Depois, deixei-a sobre a mesa e olhei pela janela para o jardim, onde Joseph e Marie brincavam com Diane. Suas risadas chegavam através do vidro. 3 anos atrás, eu teria queimado esta carta. Teria feito em pedaços e teria me sentido justificada ao fazê-lo. Mas eu já não era a mesma mulher de 3 anos atrás. Agora era mais forte, mais segura de mim mesma, mais capaz de lidar com emoções complexas sem que me destruíssem. Ryan tinha me machucado de formas que ainda ressoavam na minha vida. Tinha me batido, me roubado, tentado me internar num psiquiátrico para tirar meus filhos. Não eram coisas sem importância. Não eram erros que uma simples desculpa pudesse apagar. Mas também era o pai biológico dos meus filhos. E algum dia, Joseph e Marie perguntariam por ele. Queriam saber quem era, o que tinha feito, por que não estava presente. Poderia dizer a eles que era um monstro, e seria verdade. Ou poderia contar que foi um ser humano que tomou decisões monstruosas e passou o resto da vida tentando se tornar algo melhor. Isso também poderia ser verdade, dependendo do que Ryan fizesse com sua liberdade. Não tinha que decidir hoje. A carta dizia que eu não tinha que decidir nunca. Assim que a guardei em uma gaveta com outros documentos importantes, coisas que poderia precisar consultar algum dia, mas nas quais não precisava pensar neste momento, e saí para brincar com meus filhos. "Mamãe!" gritou Joseph quando me viu. "Olha como eu pulo!" Pulou a aproximadamente 10 centímetros do chão e me olhou como se acabasse de conquistar o Everest. "Incrível!" eu disse, e falava sério. Marie puxou minha mão. Ela era mais quieta que seu irmão, mais séria, mas quando sorria, seu rosto se transformava completamente. Levantei-a nos braços e a abracei forte. Joseph exigiu o mesmo tratamento e se jogou contra minhas pernas até que também o carreguei. Por um instante, de pé sob o sol da tarde com meus 2 filhos nos braços, tudo o mais se desvaneceu. A carta do Ryan, a sentença da Victoria, o dinheiro e a fundação. E o complicado legado que minha mãe me deixou. Só existia este momento. Só nós. Só uma vida que tínhamos construído sobre os escombros
da que nos haviam arrebatado. O que viesse depois, enfrentaríamos juntos. Às vezes as pessoas me perguntam, geralmente em eventos da fundação ou em entrevistas sobre a organização: como sobrevivi? Como passei de receber um tapa no jardim, com 8 meses de gravidez, a dirigir uma organização sem fins lucrativos multimilionária que ajuda mulheres de todo o país? A resposta honesta é que não sei. Não sei de onde tirei forças para me levantar quando Ryan me derrubou. Não sei como continuei respirando durante essas 72 horas na ala psiquiátrica. Não sei o que me fez assinar o papel que Sandra colocou na minha frente em vez de desistir. Mas tenho uma teoria. Acho que foi minha mãe. Não num sentido místico, não seu fantasma sussurrando palavras de encorajamento do além, mas sua voz na minha cabeça, suas lições nos meus ossos, sua teimosia correndo pelo meu sangue como uma herança que não podia ser medida em dólares. Ela me criou para ser forte, mesmo quando a força parecia impossível. Me criou para me levantar, mesmo quando ficar no chão parecia mais fácil. Me criou para ser uma mulher Mitchell, e as mulheres Mitchell não desistem. Então não desisti, mesmo quando queria, mesmo quando teria sido mais simples desaparecer, pegar minha herança e fugir para algum povoado costeiro onde ninguém soubesse meu nome. Fiquei, lutei, construí algo que valia a pena, e agora, cada vez que outra mulher cruza as portas da fundação, aterrorizada, ferida e convencida de que sua vida acabou, cabe a mim ser a voz que diz a ela que não é assim. Cabe a mim ser a prova de que sobreviver é possível. Esse é o verdadeiro legado da minha mãe, não o dinheiro, embora o dinheiro ajude. O saber que ser derrubada não é o fim da história, é apenas o começo de uma diferente. Joseph tem 5 anos agora, e Marie também. Começam o jardim de infância no próximo outono, e já me apavora pensar na casa em silêncio sem eles. Conhecem a avó pelas histórias que conto, pelas fotografias nas nossas paredes, pela fundação que leva seu nome. Ainda não sabem sobre o Ryan, não realmente. Sabem que tem um pai que tomou más decisões e foi embora por um tempo. Quando forem maiores, contarei mais. Mostrarei suas cartas. Deixarei que decidam por si mesmos se querem uma relação com ele. Essa não é uma decisão que me caiba, é deles. Diane tem 70 anos agora. Continua sendo mordaz, continua trazendo comida e continua ameaçando riscar os carros de qualquer um que me machuque. Está ensinando Joseph a jogar pôquer e está ensinando Marie a falar palavrões de uma forma que finjo não ouvir. É o mais próximo de uma mãe que me resta e alguns dias, vendo-a com meus filhos, quase posso ver minha mãe ali também. Na forma como Diane ri, nos conselhos que dá, no amor teimoso que se recusa a permitir que nenhum de nós desista do outro. A fundação ajudou 243 mulheres no ano passado. São 243 pessoas que tiveram uma segunda chance quando alguém tentou arrebatar a primeira. 243 famílias que permaneceram unidas ou se separaram em seus próprios termos, em vez de serem destroçadas pela violência, a fraude ou a traição. Não é suficiente. Nunca será suficiente. Mas é algo. E algo sempre é melhor que nada. Se você está vendo isto e se encontra na situação em que eu estive, se estão te machucando, controlando ou fazendo sentir que não vale nada, preciso que ouça algo. Não é sua culpa que mentiram para você. Não é sua culpa que você confiou em alguém que não merecia. Essa é a vergonha deles, não a sua. Mas é sim sua responsabilidade se proteger uma vez que sabe a verdade. Documente tudo, guarde cópias em um lugar seguro, conte a alguém de confiança. E se não tiver ninguém, procure uma organização como a minha. Estamos lá fora.
Estamos esperando. Estamos prontas para ajudar. Que te derrubem não te faz fraca. Ficar no chão, sim. Minha mãe me ensinou isso. Agora estou ensinando aos meus filhos. E talvez através desta história esteja ensinando a você também. Vamos ficar bem, todos nós, porque é isso que fazem os sobreviventes. Sobrevivemos, nos levantamos, construímos algo novo das cinzas do que nos tiraram e nunca, jamais, deixamos de lutar. Sou Grace Mitchell e me despeço por agora. Vá abraçar alguém que ame e lembre-se: você é mais forte do que pensa. O fim. Ou talvez não o fim, talvez apenas o começo. Porque 6 meses depois de Ryan sair da prisão, ele apareceu no escritório da fundação. Não para causar problemas, não para exigir nada, apenas para ser voluntário. Esteve empilhando caixas no armazém por 3 horas, não disse uma palavra a ninguém e foi embora. Na semana seguinte, voltou. Tem vindo todos os sábados há 2 anos. Ainda não falamos. Não estou pronta. Talvez nunca esteja. Mas Joseph perguntou por ele no mês passado. Perguntou porque o homem do armazém parecia triste. Eu disse a verdade, que é alguém que cometeu erros muito grandes e está tentando ser melhor. Joseph pensou por 1 minuto e depois disse: posso dar um biscoito para ele? Eu disse que sim, e talvez esse seja o verdadeiro final. Não a vingança, não o castigo, não um felizes para sempre. Apenas uma criança pequena com um biscoito e um homem destroçado tentando ganhar algo que não se pode comprar. Apenas misericórdia oferecida livremente, sem condições. Apenas a possibilidade de que as pessoas possam mudar, mesmo quando não temos certeza de que mereçam a oportunidade. Esse é o mundo que minha mãe queria que eu construísse. Um mundo com espaço para segundas chances. Acho que ela estaria orgulhosa. E essa é a história de Grace Mitchell, uma mulher que foi derrubada e se recusou a ficar no chão. Agora, preciso pedir algo a você. Se esta história fez você sentir algo, se te fez ficar com raiva do Ryan, se te fez torcer pela Grace, se te lembrou de alguém que você conhece ou até de si mesma, então faça uma coisa por mim. Aperte o botão de inscrever-se. Não por mim, mas pela próxima mulher que esteja navegando na internet às 2 da manhã, se sentindo sozinha, perguntando-se se alguém entende pelo que ela está passando. Quando você se inscreve, ajuda que esta história chegue até ela. Deixe um comentário abaixo. Diga-me de onde está nos assistindo. Diga-me o que você teria feito no lugar da Grace. Deveria deixar que Ryan veja seus filhos ou mantê-lo afastado para sempre? Leio cada um dos comentários. E se conhece alguém que precise ouvir que sobreviver é possível, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história é o salva-vidas que alguém não sabia que precisava. Obrigado por ficar até o final. Agora você é parte desta comunidade. E lembre-se do que a mãe da Grace ensinou a ela. Que te derrubem não te faz fraca. Ficar no chão, sim. Nos vemos no próximo vídeo. Esta não é apenas uma história de vingança. É um lembrete poderoso de que ser derrubada não te torna fraca. Ficar no chão, sim. Se alguma vez fizeram você se sentir pequena, se alguém usou seu amor contra você, se você acha que não há saída, esta história é para você. Porque mulheres fortes não nascem fortes. Elas se tornam fortes cada vez que escolhem se levantar.